Questão número 3. Considere a função f de domínio 0 a 2π e cuja imagem está em R, dada por f de x é elevado a x vezes cosseno de x. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Bom, a gente sabe que o crescimento e decrescimento da função são determinados pelo sinal da derivada. Então, vamos encontrar a derivada dessa função. Para a gente derivar essa função, a gente vai ter que fazer a derivada do produto, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro, a derivada de e elevado a x é o próprio, vezes o segundo, que é cosseno de x, mais a derivada do segundo, só que a derivada de cosseno de x é menos seno de x, vezes o primeiro. Bom, isso aqui é a derivada. Bom, isso aqui, se a gente puser e elevado a x em evidência, já que tem e elevado a x nas duas parcelas, vai ficar e elevado a x vezes cosseno de x menos seno de x. E o que a gente quer é estudar o sinal da derivada. A derivada é composta por um produto de duas funções, nas quais a primeira função a gente sabe que é sempre positivo. Isso aqui é positivo para todo x pertencente ao domínio. Bom, se e elevado a x é sempre positivo, então a derivada terá o mesmo sinal que esse outro fator, visto que positivo vezes positivo dá positivo e positivo vezes negativo dá negativo. Então, esse produto vai ter o mesmo sinal que cosseno de x menos seno de x. Então, basta a gente analisar o sinal desse fator. Bom, esse fator será positivo quando o cosseno de x for maior que o seno de x, né? Isso aqui será positivo quando o cosseno de x for maior que o seno de x. E será negativo caso contrário. Quer dizer, quando... Caso contrário não, né? Caso contrário incluiria o zero. Mas quando o cosseno de x for menor que o seno de x. Aqui, pelo gráfico que eu já tinha deixado pronto aqui, para ele ficar bonitinho, aqui a gente tem, olha, esse em vermelho é o gráfico de cosseno de x, em azul é o gráfico de seno de x, justamente no intervalo de 0 a 2π. Se a gente quer primeiro saber onde cosseno é maior do que o seno, a gente quer saber aonde a função vermelha está acima da função azul. Bom, a gente observa que nesse intervalo a função vermelha está acima da azul, só que a gente vai precisar então saber quem é esse ponto de interseção das duas funções. O ponto de interseção das duas funções, ou melhor, os pontos de interseção das duas funções são os pontos nos quais as duas funções são iguais. E a gente sabe que um dos arcos cujo seno é igual ao cosseno é o π sobre 4. Né? Ele é o primeiro arco aqui dentro desse domínio. E se a gente pensar lá no ciclo trigonométrico, a gente tem aqui, olha, eixo, aqui a gente tem eixo dos cossenos, eixo dos senos. Então, o π sobre 4 tem seno e cosseno iguais, porque na hora que a gente projetar aqui, já que ele está, né, ele é bissetriz desse ângulo, então na hora que a gente projetar aqui, esse tamanho é igual a esse. E a gente tem um outro arco que está aqui no quarto, no terceiro quadrante, que também tem seno e cosseno iguais, porque o cosseno e o seno dele são negativos. Esse arco do quarto quadrante, esse aqui é π sobre 4, e esse do quarto quadrante é π mais π sobre 4, que dá 5π sobre 4. Ou seja, esse outro ponto aqui que a gente queria, que está no terceiro quadrante, ó, justamente entre π e 3π sobre 2, está aqui, entre π e 3π sobre 2, é o 5π sobre 4. Bom, então voltando lá para o sinal. Aqui, eu quero saber onde é positivo, portanto, onde cosseno é maior que o seno. Cosseno é maior que o seno nesse intervalo, logo de 0 a π sobre 4, e aonde mais a função vermelha está acima da azul, nessa parte daqui, portanto, no intervalo de 5π sobre 4 até 2π. Só que onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, f é crescente no intervalo de 0 a π sobre 4, no intervalo de 5π sobre 4
até 2π. E decrescente, ou melhor, a derivada é negativa quando o cosseno é menor que o seno. Cosseno é menor que o seno no intervalo de π sobre 4 a 5π sobre 4. Então, é onde a função é decrescente. Intervalo de π sobre 4 a 5π sobre 4. E a gente ainda pode observar o seguinte, olha, se a gente tem aqui, a gente tem o zero, π sobre 4, 5π sobre 4, 2π. Isso aqui não está muito... Não ficou muito bom não, né? Porque não ficou proporcional, mas tudo bem. É um esboço apenas. Então, aqui a gente tem que no intervalo de 0 a π sobre 4, a nossa função é crescente. De π sobre 4 a 5π sobre 4, a função é decrescente. De 5π sobre 4 até 2π, a função é crescente. Logo, no π sobre 4, a gente vai ter um mínimo, a gente vai ter um máximo local. No 5π sobre 4, a gente vai ter um mínimo local. Pronto, aqui o 2π é o extremo do intervalo, né? 0 é o extremo do intervalo. Isso vai ser importante na hora da gente construir o gráfico. Mas o que o problema estava perguntando aqui era apenas os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, a resposta, a função é crescente nesse intervalo, nesses dois intervalos, e decrescente nesse. Bom, vamos para o item B. No item B, a gente quer os intervalos onde o gráfico da função tem concavidade voltada para cima e onde tem concavidade voltada para baixo. A gente sabe que a concavidade é dada pelo sinal da segunda derivada. Então, vamos encontrar a segunda derivada. Bom, a segunda derivada também vai ter que ser encontrada através da derivada de um produto, né? Porque a primeira derivada ficou e elevado a x vezes cosseno de x menos seno de x. Então, a segunda derivada vai ser a derivada do primeiro, que é elevado a x, vezes o segundo, que é cosseno de x menos seno de x, mais a derivada do segundo, a derivada de cosseno de x menos seno de x, é menos seno de x menos cosseno de x, né? Porque a derivada de cosseno de x é menos seno e a derivada de seno é cosseno. Então, a derivada do segundo vezes o primeiro. Vamos melhorar essa expressão. Vai ficar f2' de x, vai ser... Aqui fica e elevado a x vezes cosseno de x. Mas aqui tem e elevado a x vezes menos cosseno de x. Portanto, ele se cancela. E elevado a x vezes menos seno de x, mais e elevado a x vezes menos seno de x. O que vai dar menos 2 e elevado a x vezes seno de x. Isso, então, é a segunda derivada. A gente quer saber o sinal da segunda derivada, para ter a concavidade. Bom, aqui, olha, menos 2 e elevado a x vai ser negativo para todo x pertencente ao domínio. Porque e elevado a x é sempre positivo. Multiplicado por menos 2 vai dar negativo. Quando eu multiplico um número negativo por outro, ele inverte o sinal, não é isso? Se eu fizer negativo vezes positivo, vai dar negativo. E se eu fizer negativo vezes negativo, vai dar positivo. Logo, a segunda derivada terá o sinal contrário do seno de x, já que esse negativo vai trocar o sinal, né? Na hora que multiplicar por esse, vai ficar com o sinal contrário. Então, a segunda derivada vai ter o sinal contrário do seno de x. Então, aonde o seno for positivo, a segunda derivada vai ser negativa. E onde a segunda derivada é negativa, a concavidade está para baixo. Então, vamos colocar aqui, olha, olhando para o gráfico do seno é o gráfico em azul, aonde, ó, de 0 a π, o seno é positivo. Quando multiplicar por um negativo, vai ficar negativo. Então, de 0 a π, o seno é positivo, multiplicou por um negativo, ficou negativo, então, vou ter concavidade para baixo. E de π a 2π, o seno é negativo. Negativo vai multiplicar por um negativo, vai ficar positivo. Então, concavidade para cima. Logo, no π, a gente vai ter um ponto de inflexão. Porque é um ponto onde há a mudança da concavidade. Bom, mas a pergunta é, determine os intervalos onde o gráfico
tem concavidade para cima e concavidade para baixo. Então, a gente vai ter concavidade para baixo, vai ser no intervalo de 0 até π. E concavidade para cima, no intervalo de π a 2π. Essa então é a resposta que a gente buscava. E o item C, vamos ver lá, no item C finalmente pede para a gente construir o gráfico da função. Claro que é apenas um esboço do gráfico da função, né? Porque aqui, ó, a gente quer um esboço do gráfico da função, indicando explicitamente as abscissas apenas, que é só o valor do x, porque o y a gente não conseguiria encontrar, né? Porque, por exemplo, quando for π sobre 4, o y vai ser e elevado a π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 4. Quer dizer, a gente não vai conseguir encontrar esse valor, né, para marcar. Bom, então a gente quer apenas as abscissas dos pontos de máximo, de mínimo e de inflexão. A gente viu que o máximo local é o x igual a π sobre 4, então está marcado aqui. A gente viu que o mínimo local é x igual a 5π sobre 4. Aí, quando x for zero, isso a gente consegue encontrar, porque quando a gente substituir, deixa eu só colocar aqui a função é f de x igual a e elevado a x vezes cosseno de x. Então, quando x for zero, vai ficar e elevado a zero, que dá 1, vezes cosseno de zero, que é 1. Ou seja, esse ponto aqui a gente consegue, que é 1. Aí, o intervalo de crescimento foi de 0 a π sobre 4, a função é crescente, assumindo um máximo local em π sobre 4. Aí, de π sobre 4 até 5π sobre 4, a função é decrescente. De 5π sobre 4 até 2π, a função é crescente. E mais, a concavidade. De 0 até π, a concavidade está para baixo. E de π a 2π, a concavidade está para cima, né? Naturalmente que o gráfico de vocês não precisa estar exatamente assim, né? Porque você, na verdade, não sabe até quanto isso desce, por causa dos valores das imagens, que a gente não consegue estimar, né, quais são os valores. Mas o que você precisa de fato é estar atento à questão da concavidade, que aqui tem que ter concavidade para baixo e aqui para cima, e a questão do crescimento, né? Crescente, decrescente e crescente. E vamos ao item D, que é o último item da questão 2, onde a gente quer calcular a integral de a até b de e elevado a x cosseno de x dx. Bom, para a gente calcular essa integral, a gente vai ter, olha, sendo que aqui a e b são as duas raízes da função, ou seja, são esses dois valores, que são os valores nos quais a função é zero, que a gente descobriu. Na verdade, a gente ainda não descobriu, né? Então, vamos descobrir para que essa função dê zero, f de x igual a e elevado a x vezes cosseno de x. Para isso dar zero, quer dizer, para um produto dar zero, é porque um dos dois tem que ser zero. Só que e elevado a x nunca vai dar zero. Portanto, cosseno de x tem que ser zero. No intervalo de 0 a 2π, a gente pode pensar lá no ciclo. No intervalo de 0 a 2π, o seno é zero no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Ou seja, aqui a gente tem π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, a nossa integral vai ser de π sobre 2 até 3π sobre 2 de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Isso é uma integral definida. Mas vamos fazer o seguinte, acho que vai ficar mais fácil se a gente primeiro resolver, vou chamar essa integral aqui de i. Se a gente primeiro resolver uma outra integral, que eu vou chamar de 1, que vai ser a integral indefinida, de e elevado a x cosseno de x dx. Depois, a gente vai para a integral definida. Essa integral indefinida, para a gente resolvê-la, a gente vai ter que fazer integral por partes. Lembrando que na integral por partes, a gente tem que integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Bom, aqui a gente vai escolher para o u, o cosseno de x. A rigor aqui, inclusive,
tanto faz. Mas vamos fazer a escolha do cosseno x para u, logo e elevado a x dx vai ser o dv. Se u é igual ao cosseno de x, então du vai ser menos seno de x dx. E se dv é igual a e elevado a x dx, então integrando os dois membros, a gente fica com v igual a integral de e elevado a x é o próprio. Então, I1 vai ser u vezes v, que é e elevado a x vezes cosseno de x, menos integral de v du. Na hora que fizer menos integral de v du, como tem um menos aqui, vai ficar mais integral de seno de x vezes e elevado a x dx, que é uma integral que não é mais fácil do que a integral inicial. E nem é mais difícil também, né? Ela é uma integral equivalente à integral inicial. Quando a gente chega numa integral cujo nível de complexidade é equivalente ao da integral inicial, a gente já sabe que tem alguma coisa cíclica aí, quer dizer que de alguma forma a gente vai voltar para essa integral inicial. E é o que de fato vai acontecer quando a gente novamente fizer por partes. Quando a gente novamente integrar isso por partes. Chamando de, agora eu não vou mais chamar de u e dv, né, porque o u e dv já tem, então vamos escolher outras letras. Então vamos chamar, por exemplo, vamos só chegar isso aqui mais para cima, para a gente poder enxergar. Então vamos chamar, por exemplo, de u' e dv'. Então, u' vai ser seno de x e dv' vai ser e elevado a x dx. Então, se u' é igual a seno de x, então du' vai ser cosseno de x dx. E se dv' é igual a e elevado a x dx, então, integrando os dois membros, a gente tem que v' vai ser e elevado a x. E daí, essa integral daqui, a gente vai substituir lá, vai ficar I1, vou repetir isso, e elevado a x vezes cosseno de x, mais u' vezes v', que é e elevado a x vezes seno de x, menos integral de v' du', que é integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx, que nada mais é do que a nossa integral inicial I1, ou seja, isso aqui é I1. Daí a gente fica com I1 igual a isso, menos I1. Passando esse menos I1 para o primeiro membro, a gente tem 2I1 igual a e elevado a x, veja, eu vou colocar logo em evidência, cosseno de x mais seno de x, e aí já vou, só para economizar espaço, passar logo esse 2 para o segundo membro, e ficar com I1 igual a isso aqui, dividido por 2. Ainda teria mais uma constante aqui, mas que a gente não vai colocar, porque o nosso objetivo é resolver a integral definida, na qual a gente sabe que não precisa de constantes, né? Então, agora vamos resolver a integral definida, que a gente chamou de I. Então, I vai ser igual a esse valor encontrado, é elevado a cosseno de x mais seno de x, sobre 2, variando de π sobre 2 a 3π sobre 2. E aí, substituindo os valores, a gente vai ter e elevado a 3π sobre 2 vezes cosseno de 3π sobre 2, que é 0, mais seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Então, fica 0 menos 1 vai dar menos 1, portanto, menos e elevado a 3π sobre 2 sobre 2. Valor da função no limite superior, menos o valor da função no limite inferior. Aí, o valor da função no limite inferior vai ser e elevado a π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, e seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar menos e elevado a π sobre 2, aqui ficou 0, mais 1, né? Então, vezes 1 sobre 2. Portanto, essa resposta é menos e elevado a 3π sobre 2 sobre 2, menos e elevado a π sobre 2 sobre 2. Se quiser, pode colocar o meio em evidência ou colocar menos meio em evidência. Então, essa é a resposta da nossa integral. E assim a gente finaliza a questão, a última questão da prova, né? A questão número 3.